Bom, vamos lá, gente. Eu queria estar aqui no dia, até comentei com vocês Vai lá, no Croizão. grupo, porque é o seguinte, se eu tivesse aqui no dia, eu realmente teria perdido as estribeiras, porque, olha, com todo respeito, mas vamos lá, Deu gente. pra esfriar, Vamos, né? Deu tempo, né? porque, ó, vamos lá. Eu sempre deixo claro pra vocês que eu tento agir aqui com vocês na transparência, eu sempre deixo claro que meu primeiro console é o PlayStation, tá? Eu jogo desde sempre o PlayStation. E eu já cansei de fazer os meus chororôs aqui, do quanto a Sony hoje é ordinária, né? O quanto ela fugiu da sua essência em si e ela vai se afundar pela sua ganância. Ela tem ali o ouro nas mãos, mas ela quer ir pra lama. O que é a lama? A live service. Então, vamos esquecer esse lado e vamos falar do PlayStation 5 Pro. O Fênix perguntou aqui qual é o público-alvo desse console. E eu Boa. lhe digo com certa tranquilidade. Fala os pra mim. otários, o povo da Noruega, o Bill Gates. Talvez pra essa galera seja esse O Bill novo, Gates? esse novo Mas o tipo Bill de Gates é console aí. na Microsoft, Mas cara. aí. Mas ele tem grana pra comprar. Ele tem muita grana. Enfim. Mas vamos lá. Esse é um console feito pra enganar otário. Primeiro que a gente viu que... eu até comentei com vocês há um tempo atrás que eu tinha medo, né? Da Apple fagização aí dos Aham. consoles. E estamos Boa. vendo aí diante dos nossos olhos. Então a gente agora tem o PlayStation 5 e o PlayStation 5 Pro. Daqui a pouco vai vir o Plus, o Pro, não sei o que lá. Aí vão começar a aumentar e a expandir e diminuir ainda mais aí as suas memórias e por aí vai. Mas vamos lá. Esse é um console feito pro público-alvo otários. Vamos deixar uma coisa clara aqui, né? Com esse valor, o que a Sony tá esperando com a entrega que foi feita? Os jogos apresentados, e a diferença é ridícula, é irrisória. Talvez na sua televisão 4K OLED você consiga ver essa diferença. O que não vai valer a pena, o valor agregado em cima dessa peça de hardware. Tem que ser muito bitolado ou muito fanboy pra achar essa uma prática, no mínimo, aceitável. Isso é ridículo. Eu não vou falar desonesto, porque compra quem quer. Então não tem nada desonesto. As empresas colocam lá a venda, o bobo compra se ele quiser, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente fala dessas discussões, né, então a gente costuma discutir muito entre nós. Nós somos uma bolha, rapaziada, mínima. A bolha maior é a galera que não tá tão inteirada assim do mundo dos games. E talvez essa seja aí a meta da Sony de atingir essa galera que tá por fora. Então eu vou comprar um PlayStation 5 Pro ou PlayStation 5 normal. Quais são as diferenças? Isso daí vendedor, hein? Vendedor vai entrar assim na mente do consumidor de uma maneira incrível. Mas, voltando aqui pro PlayStation 5 Pro, todos os jogos anunciados pro PlayStation 5 Pro, e a gente comentou aqui, né? Todos eles, nenhuma novidade, tudo que a gente já cansou de ver. Os mesmos exclusivos, os mesmos jogos. Vai ter gente que vai jogar The Last of Us Part 2 pela 100ª vez. Agora, porque vai ter ali uma sombrinha a mais. Vamos nos punhetar por causa de uma sombrinha a mais, Ou vai rodar pagando 60. $300, 200, $300 a mais, certo? Então, só pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando aqui, quando a gente fala de que a Sony prometeu não, né? Deixou lá na caixa do PlayStation 5 8K, até hoje, quantos de vocês viram sequer uma TV 8K pra poder utilizar o que, na teoria, o PlayStation 5 poderia entregar? Então, quando a gente fala que essa é uma geração, e eu vou falar de PlayStation porque é mais o meu console, essa geração de PlayStation, ela é uma mentira, ela é uma piada. Se a gente for levar em consideração as gerações de verdade que a gente já teve com grandes jogos, com realmente aquele mindfuck de geração, aquele mindfuck geracional, né? Não só de visual dos jogos, mas de tudo, né? Estrutura, tudo crescendo. Essa geração da PlayStation é uma piada, ao meu ver. É ridículo. Esse tipo de console, esse tipo de prática é feito pra pegar os bobos. E é claro que o GTA pode estar inserido nisso, vai ser um grande jogo, eles querem vender. Tá certo, cada um faz e compra o que quiser. Agora, essa é uma geração mentirosa. Tudo que foi apresentado até agora, nada se justifica os novos valores de 5 mil, 4 mil. Ah, mas vai ter não sei o que lá de tera, que não sei o que lá de teraflop, mas olha SSD. Cara, a única coisa visível, notável que a gente viu foi, de fato, a velocidade dos jogos, SSD. o uso do SSD. Tirando isso, nenhum jogo, fala um jogo que te chamou a atenção nessa geração em relação à entrega de poder de hardware, entrega de estrutura de jogo. O que a gente tem são bons jogos, mas nenhum é aquele mindfuck que a gente já viu outrora. Então, só pra finalizar da minha parte, além de tudo isso que eu falei, aumento de preço, jogos na mesmice, tudo que a gente já falou, esse console é horroroso. Ainda pra terminar, e aí é pessoal, né? Você pode ter achado lindo. Puta console feio da porra. Então, assim, prática pra enganar otário, eu respondo qual é o público-alvo, porque vai existir esse papinho, hein? Mas é pra um público específico, é um console premium e não é pra todo mundo. De fato, é pros otários. E parabéns, Sony. O seu caminho é live service, o seu caminho é lançar console bosta, cobrando muito mais por uma entrega pífia de hardware, onde nós, os olhos, porque assim, você entendedor de hardware, você vai falar, olha, tem isso aqui, Croizó, mas tem isso daqui. Pra galera no geral, é
muito pouco a percepção de mudança de uma coisa para outra. Muito pouco. E aí, não tem o que dizer. Aumento de preço, console horroroso, os mesmos jogos e o público-alvo e vai ser daqui pra frente os mais otários. Então o cara que infelizmente é fã dessa franquia, pode ter certeza que ele tá assim, pô, vou comprar. E é justamente o que a Sony espera, pegar esse tipo de cara. Porque ele é muito fã, envolve nostalgia e por aí vai. Então, console caro, feio pra cacete, os mesmos jogos, live service, parabéns, ô Sony. Esse é o caminho perfeito que quem é fã e sempre foi, desde sempre, jamais esperou que você fosse seguir. Na verdade, a Sony tá... Rapaz, o Cross deu um... Não, o que Mas eu acontece gostei, é que... porque- Mas sabe, você tá falando das coisas, cara, eu tava Um pensando... desabafo, né? Cara, isso um aí... desabafo. Isso aí é exatamente o que a Nintendo fez a vida inteira, pô. Quando sai... E isso acontece, porque quando a gente é muito fã de alguma coisa, cara, a gente vira um idiota. Esse que é o problema, sabe? E Quando a todos nós Nintendo foi somos lá um pouco aqui, tá? E lançou... É. Totalmente. É. Quando lançou aquela merda... O Labo. Aquela merda... Não, Labo. esse eu não peguei, não. Pô, mas esse não, também é eu vou uma falar um merda. negócio que me pega de uma maneira... É o que é o Pokémon. Pokémon. Quando a Nintendo fez aquela... aquele Pokémon Snap, irmão, eu comprei $60 naquele lixo, pô. E eu falei, assim que saiu, eu comprei, pô. Sabe? Pokémon Snap? Pokémon Snap, jogo que você anda tirando foto Pokémon $60 no lançamento. Que eu falei que era o joguinho e o Thaís ficou brava. Sim. Quando a Fala, Nintendo lançou aquele emulador de Mario pro Switch vendendo $60 e vendeu Sim. quase 10 milhões, pô. Sim. A Sony tá nesse caminho, igual da Emulador Nintendo, não, pô. o emulador é melhor. Só que é a um porte Nintendo, aquilo. a Nintendo, pelo menos, tá? Não abusa em todas as frentes, tá ligado? É. Ela ainda dá um negócio de volta, porque ela continua Ainda fazendo o faz jogo. jogo bom. Ela entrega. O console dela é o mais barato de todos. Inclusive, mas o a próximo Nintendo faz Switch isso. pode vir mais Mas barato, por que, né? que a Nintendo faz isso? Porque ela tem fãs maníacos, entende? Sim. Tipo eu com Pokémon, tem um monte desse. Você tá entendendo? Quem faz? Foda que admitir, Mas né, é cara? igual Pokémon Scarlet Violet, cara. Vendeu 50 milhões de Scarlet Violet, um jogo medonho no lançamento, jogo que tinha parte, jogo que era 0 FPS e vendeu 50 milhões. Então a Sony tá indo pra esse caminho. Tá entendendo? Isso que o É que Cross nem a falou Apple, né? é um negócio que o que acontece? Por anos, a Sony e a Microsoft ficaram brigando. Ali, ponto a ponto, ponto a ponto. Nesse momento que a Sony conseguiu se desprender de uma maneira brutal nessa geração, Ela tá por causa se das merdas que a aproveitando. Microsoft fez com o Xbox One lá atrás. Sabe qual é? Ela tá nesse momento que ela tá... Vou fazer que nem Não, Nintendo, pô. e porque assim, ela não disputa pagando direto com a a Nintendo conta mais. até hoje. Não, e só uma coisa, Mika, pra jogar pra Não, você. não. Houve uma época de soberba da mesma maneira da Sony. E aí chegou, sabe o quê? O PlayStation 3. Uhum. Então, assim, essa soberba aí, ela tem um teto. Chega uma hora Sim. que você se fode com ela. Não, e esse ponto que você levantou, Dava. Algumas notícias que nós publicamos, galera, tem aí no portal, tá? Entra no flowgames.gg, que nós, inclusive, colocamos uma lista de todos os jogos que vão receber já confirmados aprimoramento no PlayStation 5 Pro. Todos. Tem lista no site aí. Entra agora no flowgames.gg, porque você vai encontrar essa e outras matérias. Mas tem um detalhe que é o seguinte: concorrência. Uhum. Muitas pessoas falando, pô, a ausência de um concorrente direto deixou a Sony mais à vontade. Com certeza. Com E certeza. atenção, galera, né? Tem uns aí que já vão rapidamente, loucamente criando narrativa, né? Então ninguém tá falando, agora pronto, é culpa do Xbox que a Sony definiu um preço alto. Não, a culpa é da Sony. O alvo continua sendo a Sony, Uhum. certo? O alvo nas costas continua sendo a Sony, tá? Isso não muda. Então não vamos distorcer as coisas, né, galera? É só colocar os pingos nos is.